convidar você a ficar de pé. E nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7, está anunciado ali. Apocalipse 2, de 1 a 7. Você abra a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão que eu tenho. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7, nós vamos refletir um pouco nesse texto, nessa noite aqui. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sabe que por onde eu tenho passado, eu ouço muita reclamação, seja de pastores ou especialmente de pessoas mais antigas na igreja, dizendo assim que nos dias atuais os crentes não estão intensamente mobilizados em favor da igreja, que já não se faz, como a gente diz popularmente, né? Já não se faz cristão como se fazia antigamente. As pessoas já não são mais engajadas, já não há mais um comprometimento com a frequência nos cultos, não há mais compromisso com a permanência na igreja, né? As pessoas vão mudando muito de igreja, circulando de igreja em igreja. Acabam dizendo que falta uma visão de reino, falta compromisso com a evangelização de pessoas perdidas, evangelização mesmo, né? De pregar o evangelho para as pessoas, não só de se relacionar com elas. Falta essa disposição para servir, falta fidelidade na contribuição financeira missionária da igreja, há pouca preocupação com o testemunho de vida que as pessoas dão aí fora, e sobram reclamações, sobram cobranças do que deveria acontecer na igreja, não é? E os relacionamentos acabam sendo pouco significativos. Ao que parece, falta motivação. As pessoas já não estão motivadas como eram motivadas no passado, não é? Mas por que não há motivação? Essa é a pergunta, né? Por que a gente perde a motivação? O que está faltando para que a gente possa ter uma motivação boa, intensa e até correta para se engajar de fato com Deus e na obra de Deus, né? Antes da gente entrar nesse assunto, é importante fazer 2 considerações. A primeira, a gente precisa definir o que é motivação, né? O que é motivação, afinal de contas? Motivação é essa mola propulsora, sabe, que dá um start, né? Que nos impulsiona. Motivação é o que nos mantém alegres, focados para fazer o que nós precisamos fazer. Motivação é essencial para nos fazer chegar até o fim de alguma coisa. Porque quando não tem motivação, você começa e não termina, não é? Motivação é para te levar até o fim. É para te manter fiel até o fim, né? Por isso é importante motivação.
Se falta motivação, a gente nunca termina nada. Seja na escola, seja no trabalho, na família, na igreja, a gente sempre está interrompendo, porque falta motivação. Eu não tenho motivação para fazer. Outra consideração importante de se fazer é a gente compreender que perder motivação faz parte da vida humana. Isso é normal, não é? Não olhe com tanto espanto se você está um pouco desmotivado com Deus, com as coisas de Deus. Você deve estar desmotivado, ou já esteve, ou vai estar, umas outras áreas da vida também, um monte de outras coisas. Porque motivação faz parte dessa rotina humana. É comum a gente perder motivação, não é? Tudo. Quando você começa um novo trabalho, por exemplo, você está super motivado. Você acha que agora essa empresa é a empresa, né? Que o seu patrão é o patrão. Mas depois de um tempo, você começa a achar que também não é tão legal assim, né? Seu salário, nossa, agora eu cheguei num salário que eu gostaria. Até que você começa a gastar todo ele, né? Aí você começa a pensar assim, eu estou precisando ganhar um pouquinho mais, isso aqui não... Você começa um projeto pessoal, abre uma loja para vender quindim. Você fica animado para vender quindim. Você acha que quindim é a última coisa que se deve fazer na vida agora. Todo mundo quer um quindim. E põe no Facebook, Instagram. Você está motivado, você vende quindim como ninguém, mas já já você começa a perder motivação. Você mesmo é capaz de colocar alguma coisa na rede social dizendo que quindim não é coisa tão boa assim. Porque você vai ficando desmotivado com aquilo. Então perder a motivação faz parte da rotina humana. Vez por outra a gente tem que passar por uma autoavaliação, por autoanálise, né? E reencontrar os motivos para viver, para empregar energia, recurso naquilo que nós acreditamos. Com a vida espiritual não será diferente. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, que nós lemos aqui, registra a carta à igreja em Éfeso. O verso 1 é uma apresentação de quem está falando. A gente sabe que quem registra é o João, né? Mas a questão é, quem é que está falando? Quem é que está mandando falar? E o verso 1 é a apresentação de quem mandou falar. Diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É preciso a gente voltar no capítulo 1, versículo 20, para entender isso, né? Porque lá no capítulo 1, versículo 20, vai dizer que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aí, há daqueles que vão imaginar que esses anjos são os pastores das igrejas, eles são os mensageiros, não é? Outros vão achar que não, que são anjos mesmo, né? Que na revelação de Apocalipse, anjo é um agente de Deus que vem trazer uma mensagem. Então, essas igrejas têm os seus anjos que têm que levar a mensagem. De qualquer forma, o texto se propõe a dizer, quando apresenta a igreja em Éfeso, que quem está falando tem esses mensageiros nas mãos, controle absoluto. E diz ainda que esse que está falando, ele anda, ele passeia por entre os candeeiros, que são as 7 igrejas, né? Então essas igrejas são como se fossem luminares, né? Luminárias, lamparinas, candeeiros, candelabros, que é uma luz em cada cidade, e diz que quem está falando é alguém que anda, que passeia no meio dessas igrejas, né? Ou seja, quem está falando é o próprio Jesus, né? E ele tem esse controle absoluto dos mensageiros das igrejas, e ele tem também o conhecimento, porque ele anda no meio dessas igrejas. É bonito isso, né? A ideia de que ele controla o mensageiro e de que ele conhece o destinatário da mensagem. Para quem que foi a mensagem? Ele conhece. Então ele se apresenta dessa forma. As primeiras palavras dirigidas à igreja indicam como que Jesus conhecia aquela comunidade específica.
a igreja em Éfeso. E veja como que ele conhecia. Nos versos 2 e 3, nós temos aí o texto de forma muito clara, dizendo assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que você não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tudo isso está dizendo, eu conheço, eu sei que você faz tudo isso, isso é coisa boa, positiva. Mas a despeito de todas essas qualidades, havia um ponto negativo, que manchava a reputação, o elenco de virtudes daquela igreja. Ele diz: mas eu tenho contra você, que você abandonou o teu primeiro amor. É curiosa a proximidade de duas expressões aparentemente conflitantes, paradoxas, não é? Uma expressão é: não te deixaste esmorecer. Isso é um ponto positivo. A NVI traduziu: não tem desfalecido. E a outra expressão é: abandonaste o teu primeiro amor, que é um ponto negativo. Parece que a expressão esquecer ou abandonar o primeiro amor não tem a ver com desfalecimento, com deixar esmorecer. Porque se ele está dizendo: olha, eu tenho a seu favor que você não se deixe esmorecer, isso é um ponto positivo. Mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Então, o abandono, o esquecimento do primeiro amor não pode ter a ver com esmorecimento. Deve ter a ver com motivação. É continuar fazendo as mesmas coisas, mas às vezes não com a mesma motivação. O texto está falando de quando a gente perde o ardor, perde aquela paixão inicial, deixa de olhar para tudo com a simplicidade da novidade. Já viu? Lembra quando você chegou nessa igreja aqui? É muito provável que você se deixou se encantar por aquele olhar da novidade. Você deve ter pensado: nossa, que ambiente, que ar-condicionado, né? Que instrumentista, esse cara canta demais, voz afinadinha, que pastor, né? Que irmãos, que calor, que abraço, que atenção, que organização. Só que o tempo vai passando e vai dizendo assim: meio bagunçadinha essa igreja aqui, né? O irmão falhou ali, ó, aquela notinha, ó, não foi tão boa assim. A pessoa estava na minha frente, mas nem virou para me cumprimentar. Gente antipática, né? Você perde aquele olhar da novidade, do que é novo, né? É quando você passa a escolher o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Porque você perdeu já a motivação, o coração calejou, já não está mais tão aberto assim, porque você não tem a mesma motivação para servir abertamente a Deus e a igreja de Deus. Por melhor que se tente ser, é possível se esquecer do primeiro amor. A linguagem aqui, ela é emprestada da relação conjugal, não é? Jesus está como que conversando com a sua noiva, com a igreja. Já teve essa conversa em casa? É uma linguagem emprestada de uma relação entre homem e mulher. É quando a mulher chama o marido e diz assim: olha, a gente está bem, tem bastante tempo de casado, mas não sei, alguma coisa tem mudado, né?
Sua mulher chamou para conversar isso, porque o homem não chama não, mas a mulher chama. Alguma coisa, não sei. Está faltando uma liga aí, né? Jesus está chamando a sua igreja, dizendo assim, olha, você tem qualidades boas, qualidades significativas, mas tem um problema. Não é como no começo. Você tem abandonado aquele amor primeiro. Algo mudou. E a conversa chama atenção para algo íntimo, profundo, do coração. Não é do externo, do de fora, mas é aquilo que está dentro do coração. Pare para pensar um pouco. Talvez alguma coisa tenha mudado dentro de você. Isso vai atacando as bases da sua vida cristã. De forma que você começa a servir a Deus mecanicamente. Você passa a orar mecanicamente. Você passa a ler a Bíblia mecanicamente. Você vem à igreja de forma mecânica. Mas você não tem aquela motivação do início. E você não percebe que isso está acontecendo. Até que Deus te chame para uma conversa. E diz, eu acho você gente boníssima. Eu admiro como você vem à igreja e não falta. Como você cumpre horários. Como você é dedicado em levantar de manhã, abrir sua Bíblia, ler um trecho bíblico. Como você se preocupa antes de comer qualquer coisa, você faz uma prece e você ora bonitinho. Eu tenho isso a teu favor. Eu gosto como você tem um senso crítico. Você é capaz de ouvir uma mensagem, ouvir uma música e pensar, isso aqui está errado, isso não está certo, não está de acordo com a Bíblia. Mas Deus diz, eu tenho contra você que aqui dentro do seu coração alguma coisa mudou. E você não tem mais aquela motivação, aquele olhar da novidade, do novo. E isso vai afetando a sua vida cristã. Interessante que, apesar de ser uma coisa íntima do coração, a solução apontada, ela não é tão íntima assim. A solução apontada, como é costume no padrão bíblico, é no padrão de 3. Que sempre tem a ver com a Trindade, né? A Bíblia faz isso muitas vezes. Sempre dá uma receita no padrão de 3. E aqui não é diferente. Vai dizer assim, que a igreja precisava lembrar de onde caíste. Tinha que lembrar. Agora presta atenção. É lembrar de onde caiu. Não é lembrar quando caiu. Não está interessado também em pensar em lembrar como você caiu. Mas diz assim, lembra-te de onde caiu. Despencou da ladeira. É isso que o texto quer chamar a atenção, entendeu? É para você olhar e dizer assim, eu estava lá em cima, eu caí aqui embaixo. Lembra de onde você caiu. Chama atenção para o tamanho da queda. Não importa como, não importa quando isso aconteceu. É difícil às vezes identificar, né? O que me levou a isso? Quando que eu comecei a me desviar dessa forma? O importante é pensar, lembra de onde você caiu. Você estava lá em cima, ó. Você caiu aqui embaixo. Mais que isso, o texto diz, arrepende-te. Você precisa olhar de onde você estava e onde você está agora e se arrepender. E arrepender tem a ver com ter o desejo de voltar, sabe? Quando você começa a olhar e diz, puxa vida, estava lá, precisava voltar para lá. É o desejo da volta, do retorno. É querer fazer meia volta, isso é arrependimento, não é ficar chorando. Tem gente que acha que arrependimento é isso. Confunde com remorso. Caiu, despencou, se esfolou todo e fica dizendo assim, e agora, o que eu faço, né? E se enfia numa depressão, se enfia numa síndrome do pânico. Não é isso. Arrependimento é quando eu olho para lá e digo, eu preciso voltar para lá. Se arrepende. E por fim o texto diz, volta à prática
das primeiras obras, ou como traduziu o NVI, pratique as obras que praticava no princípio. Percebe como é prático? Lembra de onde você caiu, se arrependa e volta para lá, né? Como é que você resolve isto? Como é que eu vou resolver o problema da falta de motivação? Volte a fazer o que você fazia. Mas não tem motivação. Mas faz. É o que o texto está dizendo, né? Faz. Faz sem motivação mesmo. Porque a receita para vencer a falta de motivação é trabalho, né? Vou trabalhar, vou me envolver, vou fazer. E a motivação virá, né? Com o tempo. Porque lá atrás eu fazia, hoje eu não faço mais. Eu preciso voltar a fazer isso. Voltar à prática das primeiras obras. Se estiver faltando motivação na sua vida para crer, como um dia você já creu, para se envolver como um dia você já se envolveu, para confiar, para esperar, para perseverar, para testemunhar como um dia você já fez. Eu queria que você aceitasse nessa noite 3 conselhos que eu queria te dar. Mas esses conselhos eu quero entregar a você através de 3 alertas. Então a gente olha para uma placa de alerta e aí então você vai entender o conselho. O que Deus quer que você pense nesta noite aqui, pensando nessa questão de falta de motivação. Primeiro alerta, cuidado com a indiferença. E o conselho é, reacenda a paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Por Ele. É Jesus aqui falando com a igreja de Éfeso, dizendo, eu gosto de você. Você faz coisa muito boa. Mas você abandonou o seu primeiro amor. Não é para com ninguém, é para comigo, Jesus está dizendo. Essa é a questão. Você não precisa se apaixonar pelos irmãos da igreja. Você não precisa se apaixonar pelo pastor da igreja. Você não precisa gostar demais da estrutura da igreja. Você precisa gostar de Jesus. Entende? Reacenda a paixão por Ele. É dele que você se afastou. É dele. Porque às vezes você está na igreja, você vem na igreja, você está aqui. Esse não é o problema. Mas estando aqui, você não faz as coisas como deveria fazer. Porque você deixou de estar apaixonado por Ele. E deveria estar apaixonado por Ele. Você começa a olhar demais para as pessoas, para os homens. Você não está olhando para Ele. E quando você vê, você está fazendo tudo errado. Porque você se tornou uma pessoa indiferente. Indiferença é a síndrome do tanto faz, sabe? Sabe aquele negócio do tanto faz? Tem igrejas inteiras assim. Tanto faz, né? Pastor é bom? Tanto faz. Nem aí, né? Culto foi bom hoje? Ó, para mim, tanto faz. Está cantando música correta na igreja? Para mim, tanto faz, né? É assim mesmo, tanto faz. Isso é indiferença. Não estamos nem aí. A gente vai perdendo a noção do que é importante, o que é correto numa igreja, de como nós deveríamos fazer as coisas na igreja. A gente vai dizendo, tanto faz, né? A gente nota nos últimos anos como que as igrejas não participam mais de assembleias da igreja. E isso pode soar como uma coisa boa. Tá, aqueles sentimentos de que as pessoas não estão mais querendo essas coisas administrativas, as pessoas querem mais questões espirituais, mas na verdade isso esconde uma indiferença. Tanto faz. As pessoas estão dizendo assim, tanto faz. Onde foi o dinheiro da igreja? Tanto faz. Quero nem saber disso aí. Deveria querer saber, né? Tomou uma decisão lá que não consultou ninguém. Tanto faz. Deixa para lá. Isso é indiferença. Quando nós não estamos preocupados com a igreja de Jesus, né? Porque nós não estamos mais apaixonados por Ele, pelo noivo. Tanto faz então.
É assim que você vai fazer com o seu casamento. Não é? Você fala, tanto faz. Mulher foi dormir sem falar comigo. Estou nem aí. Né? Vai fazendo assim, você vê onde vai dar o seu casamento, né? É assim que você vai fazer no seu trabalho. Tanto faz. O sujeito me passou o turno direito, né? Estou nem aí. Uma hora você vai ser prejudicado. Porque para você tanto faz, você é indiferente. Cuidado com a indiferença. Reacenda a sua paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha que ler mais a Bíblia para isso. Ler livros devocionais que te estimulam a uma vida de fé. A se deparar com a pessoa de Jesus. Entender quem é Ele, por que Ele se ofereceu na cruz por você. E reacender a paixão por Ele, olhar para Ele, seguir o conselho de Hebreus capítulo 12, torná-lo o alvo da sua fé. E quando você faz isso, você vence a indiferença. Você se torna uma pessoa ativa, atuante na igreja dele. Porque você sabe que a igreja tem os seus defeitos, os seus problemas. Mas você ama Jesus Cristo. E por isso você briga pela noiva dele. Você cuida dela, você zela por ela, você protege. Você sabe que a igreja é importante para ele. Embora às vezes nem pareça importante para nós, mas para ele é importante. E eu amo a ele. E eu quero reacender esse primeiro amor que eu tenho por ele. Cuidado com a indiferença. Reacenda a paixão que você tem pelo Senhor Jesus Cristo. Não fica olhando e achando que tanto faz. Não é tanto faz, não. Precisamos voltar a ser bereanos. Ver na palavra se aquilo que está acontecendo de fato corresponde ao que Deus quer. Porque se para nós tanto faz, Deus vai nos cobrar disto. Não pode ser tanto faz. Nós precisamos reacender essa paixão pelo Senhor Jesus Cristo. Um segundo alerta é para a improdutividade. E o conselho é: identifique, utilize o seu dom espiritual na igreja. Toda a capacidade que você tem, dada por Deus, precisa ser transformada em produtividade, em prol do reino de Deus. Cuidado com a improdutividade. Não deixe se tornar uma pessoa infrutífera, improdutiva, que não produz nada. Lembra de João capítulo 15? Ramos que não dão frutos, ele corta. Apocalipse 2, de 1 a 7, que nós lemos, deixa claro que essa distinção que a gente fica tentando fazer entre relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja local, é infundada, totalmente infundada. Porque tem gente tentando apregoar isto, dizendo assim: eu estou bem com Deus, só não estou bem com a igreja. É impossível. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Você não tem como estar bem com Deus e não estar bem com a noiva de Cristo. Essas coisas estão conectadas, estão ligadas. Se você ler a Bíblia ingenuamente, sem muito conhecimento profundo, mas leia a Bíblia sinceramente, você vai perceber que no Antigo Testamento Deus trabalhava com um povo chamado povo de Israel. No Novo Testamento Deus trabalha com um povo chamado de igreja. Não existe essa relação individual que nós queremos criar com Deus. Deus não está interessado nisto. Deus está interessado num povo. E o seu povo se chama igreja. Foi isso que levou Agostinho a dizer: fora da igreja não existe salvação. Isso parece ser assim, absurdo, parece ser uma coisa herética, mas é bíblica. É bíblica. Deus trabalha com um povo. Deus só está interessado na sua relação com Ele individual se você estiver dentro de um povo. Se você está fora do povo, Deus não quer saber de você. Leia a Bíblia. Leia, você vai ver que Israel era assim, você vai ver que na igreja é assim, a mesma coisa.
E todo mundo que brinca com o povo de Deus, Deus tira, Deus expulsa, Deus mata. É isso que Deus faz. Por mais que soe frio o que eu estou dizendo, mas ouça o que eu estou dizendo, leia a Bíblia, você vai entender isso. Deus está interessado num relacionamento comunitário, coletivo, de um povo. Para com essa ideia de que eu estou bem com Deus, e eu tenho acessado os melhores sites das melhores igrejas, eu fico na minha casa assistindo aqueles cultos maravilhosos. E essa presunção que nós temos, de que nós sabemos muito mais de Deus do que as igrejas estão discutindo, estão conversando, isso é uma presunção. Leia o texto com calma, de Apocalipse 2, de 1 a 7. Jesus está dizendo, você abandonou o teu primeiro amor. E o primeiro amor tem a ver com a igreja. Sua paixão por Cristo expressada numa igreja local. Entenda isso. Os propósitos de Deus são eclesiais, são comunitários. E o Novo Testamento insiste em que as pessoas precisam estar inseridas, engajadas na igreja. Não tenta se convencer, se enganar, de que você pode estar fora da igreja e ainda assim eu estou usufruindo de uma salvação maravilhosa. Isso não é fato. Não é fato. É um engano. Porque a salvação ela foi dada para ser vivenciada, experimentada no âmbito da igreja. Deus te deu dons que só podem ser exercidos na igreja. Deus te faz crescer quando você está na igreja, sabe? Se batendo irmãos mesmo, né? Confrontando com eles, não concordando com as coisas. É aí que você cresce. Sozinho você cresce do jeito que você quer. Você faz o que você quer. É porque você não quer submeter a uma comunidade. Mas isso está muito longe do que Deus planejou para você. Isso nos leva a esse último alerta. Cuidado com a independência. Procure relacionamentos de fato significativos com pessoas que podem trazer algum significado para a sua vida. Ou seja, deixa de ser independente. Essa nossa cultura pós-moderna, atual, ela nos incentiva, né, a nos enclausurarmos cada vez mais, né? A gente vai criando os nossos próprios guetos virtuais. Acho engraçado isso, né? Quando a gente entra, por exemplo, no Instagram, aí a pessoa começa a seguir você. Aí você vai lá para poder seguir a pessoa. Aí diz assim, esta conta é privada. A conta é privada. Por que tem que ser privada? Porque eu quero escolher quem é que vai me seguir. Ah, gente, que diferença faz, né? Que diferença faz eu selecionar meus amigos do Instagram? Ah, se alguém está te incomodando, vai lá e exclui ele, corta ele, bloqueia ele, né? Por que tem que ser privado? Porque a gente cria uns protocolos, né? Para me seguir, você precisa clicar aqui, você precisa pedir a minha autorização, aí eu vou permitir que você me siga. Olha que coisa bonita, fofa, né? Você acha que você está se protegendo? E aquelas fotos que você põe lá? Os amigos podem ver? Os comentários absurdos que você faz, né? Eu fico assustado cada vez mais com os pastores. As discussões, né, dos pastores. As insinuações dos pastores, às vezes, contra a política do Brasil, por exemplo, né? Ao invés de ler a Bíblia, ao invés de orar pelo país, né, orar pelas autoridades, estão lá discutindo as coisas do país, né? Não pode o presidente dar um passo, aí vai lá e fica comentando, olha o absurdo, né? Não sei se estão tentando se afirmar como profetas, né, para dizer, está vendo? Eu avisei, né? Mas deveria se prestar outro papel. A estar ali, de fato, para abençoar, né? Mas a gente percebe assim, que a gente está criando uma independência, a gente quer o nosso gueto,
sabe? A gente vem na igreja, a gente faz a mesma coisa, né? Mesma coisa. Minha conta é privada. Então a gente cria o nosso espaço. É aqui. Então eu ando com aquele irmão, com aquele irmão, com aquele irmão. Outros. Quero saber, né? Mesma coisa. A gente vai gerando essa independência. São poucas relações. E das poucas que nós temos, elas têm pouco significado. Não significa nada. Porque é pouca gente envolvida, e dessa gente envolvida, eles brigam ainda, eles se devoram. Porque não são relacionamentos significativos, né? E perde-se amigos assim facilmente. A queixa sempre vai ser: a igreja não se preocupa. Não, porque olha, a igreja não se preocupa. Eu pergunto, você se preocupa? Você se preocupa? A igreja não tem pessoas amigas. Você é amigo? Fulano não dá atenção. Você dá atenção? Que nós criamos essa cultura do direito, não do dever, né? Eu tenho direito, eu preciso, eu quero. Mas nós não temos a cultura do dever. Eu deveria fazer, eu preciso fazer, para poder então abençoar pessoas. Guarda isso bem no fundo do seu coração. Mudanças significativas, mudanças profundas, mudanças sérias na vida da igreja, elas só vão acontecer se houver mudanças significativas, profundas e sérias na vida de cada um de nós. Porque a gente está imaginando que a igreja é uma coisa fora da gente, mas nós somos a igreja. E Jesus está falando conosco, dizendo: vocês são gente muito boa, mas têm abandonado o primeiro amor. E Deus quer falar com você pessoalmente. Você tem qualidades maravilhosas, mas talvez você tenha deixado o seu primeiro amor. Talvez você esteja contaminado por esses vírus que nós colocamos aqui: a indiferença, a improdutividade, a independência. Deveria ser mais engajado, mais produtivo, mais conectado, para que a gente como igreja possa de fato cumprir a vontade do nosso Deus. Acenda no teu coração aquela chama, de novo, sabe? Sabe aquela coisa de: vamos começar outra vez, vamos começar tudo de novo. Interessante que o texto vai terminar com uma ameaça, né? Versículo 5 vai dizer: senão eu venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. A ideia é que eu vou tirar o candelabro, a luz, eu vou tirar. Perde a função, perde o propósito na cidade de Éfeso. Essa era a ameaça, né? Não sei se você sabe, mas Éfeso existe até hoje, está lá na Turquia. Éfeso é muçulmana. A Turquia quase que totalmente é muçulmana. Essas igrejas não existem mais. Talvez não deram ouvidos ao que Jesus estava dizendo. Por isso o texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós somos capazes de ouvir, né? Até os deficientes auditivos são capazes de ouvir, porque tem alguém interpretando, está dizendo para eles, né? Nós precisamos ouvir, dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Muitas qualidades, mas tem abandonado o primeiro amor. Pensa nisso.